Hey guys, what's going on? Robert from International Postal Research. Estamos de volta. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Don't go away, stick around. Muita gente não gosta, fala, para que esse cara tá falando, mas tudo bem. Você que está acompanhando a gente, seja bem-vindo mais um vídeo. Você que está vindo pela primeira vez, tudo bem? Um grande prazer. Faz de conta que você está em casa, você que vai assistir é agora. Pessoal, tem muita coisa para falar, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque ontem tivemos eleições na Bolívia. As eleições no Brasil vai ser por governo municipal, que vai ser uma tragédia também. Não vai resolver absolutamente nada. E nós também vamos ter aqui as eleições norte-americanas, onde o mundo vai parar para ver os resultados. De um lado, John Biden, do outro lado, Donald Trump, que está envolvido... Tá querendo colocar a Barry lá na Suprema Corte de qualquer jeito para tampar os BO e dar mais força para os republicanos. Do outro lado, eu vou estar explicando mais isso mais profundo. Trump disse que a América vai ter que usar a força para poder restabelecer a paz aqui dentro. Pelo contrário, no Brasil, não estou defendendo Trump novamente. Ele falou que para paz voltar no país tem que ter força. Força Armada. Então já está sendo criado vários grupos de milicianos aí, isso é importante você entender. Ou seja, ele incita o ódio, ele incita o fascismo. Se você for ver os fascistas, os fascistoides do passado, você vai ver que é o mesmo tipo de atitude que é colocada. Através de uma impluralidade em questões homogênicas, existe um paradoxo gigantesco e um pragmatismo juntamente com esses dois conceitos por causa da ideologia de vender uma imagem e não viver, tipo moralismo de isso, daquilo, de religiosidade aparente, de família, de querer defender os costumes. E nós brasileiros, a gente ama isso, mas não faz nada. A gente quer bem, assim, a família quer o bem para os filhos, para os familiares, mas não vivem. Você tem que ir para a igreja, mas não vai. Você tem que respeitar, mas trata muito mal a esposa, espanca, enfim, não é nada daquilo. E principalmente um governo que você não pode vender algo que você não tem. Nem gato por lebre. É mentira, você está se enganando. E assim vai. Outra coisa importante foi as eleições aí da Bolívia. Eu vou estar te explicando mais adiante no outro vídeo. Isso também não significa nada. Democracia voltou. Eles foram exemplo de mobilização, concordo, mas isso não vai ser a solução de todos os problemas de um país que é pequenininho, tamanho do estado de São Paulo, você sabe muito bem disso, e a Bolívia está aí tentando voltar às mesmas repetições de Evo Morales. Evo Morales ficou vários tempos aí, não tenho nada contra ele, admiro, faz parte aí do grupo indígena. O Evo Morales aí teve uma trajetória significante na Bolívia, sempre teve do lado dos mais desfavorecidos, todos os aspectos, mas a gente tem que avançar, gente. A Bolívia tem lítio, vocês viram o dono da Tesla aí uns tempos atrás, falando, eu impulsionei, eu ajudei no golpe lá. Então, isso para o povo brasileiro serve como referência, porque o povo lá se mobilizou, mas não usou a dinâmica de incorporar. E é isso que a gente precisa entender e fazer a diferenciação. Porque eles foram para um processo. Não, a democracia voltou. Não voltou. O pessoal da direita vai continuar lá. Com o Camacho, com a loira Falciela, Anes. Eles vão falar espanhol, eles não vão continuar falando outra língua. Vão continuar falando espanhol. Pendejo que passou muito trabalho, não há plata, não há tostones. Eles vão continuar cantando lá as músicas deles. Mas aí, lá na frente, a gente tem que entender isso, que isso não vai ser a solução para um país. Por isso que nós, que temos o Trust também está na Bolívia. Só que o Trust não apoia eleições, esse tipo de movimento. Nós que somos país periférico, todos nós que somos país periférico da Europa, a gente tem que quebrar essa dicotomia. A gente precisa entender isso, que a gente tem que avançar contra o fascismo. Porque eles não trabalham, eles criam formação de opinião, eles trabalham para criar um consenso de opinião
dia após dia. E nós, principalmente a esquerda, que naufragou no Brasil, vive só de narrativa. A Gleif estava lá Gleif Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, foi lá para apoiar. Meu, cria uma forma, que nem nós temos uma alternativa, para poder reinventar uma nova esquerda. O Partido Radical da Inglaterra, o Partido Radical Trabalhista da Inglaterra, subiu o tom e ele tem várias vertentes. Tem vertente até conservadora, gente. Que tem muita gente que é petista, que é do PDT, que é do PCdoB, lá do Flávio Dino, da Manuela Dávila, que também são conservadores. Você tem que abrir os horizontes e ampliar. Não é se vender, não é ser uma esquerda liberal que está aí escrevendo para a Folha de São Paulo, né, Haddad? Eu falo o que tem que falar, gente. Você entendeu? Então, isso serve de referência para o Brasil? Serve, mas também não é o suficiente. Não é o suficiente, porque nós precisamos acabar com tudo. Lá o povo enfrenta, lá o povo desce ladeira, lá as mulheres estão na linha de frente, os jovens, lá o povo se mata, dá até a vida pelo o brasileiro não. Se tiver tiroteio, ele sai correndo e dando risada de outros. Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, gente, porque é uma coisa importante que a gente tem que entender que está acontecendo no nosso dia a dia e a gente está na expectativa de que as coisas vão melhorar, Trump está falando, teremos paz através da força. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Um cara que está propagando ódio, literalmente em todos os outros aspectos, entendeu? Porque cada dia que passa, tem o Bugalu, tem um monte aqui, tem o Chase Fashion, Big Necks, tem um monte de grupos milicianos que andam armado. Tem o NAF, também dos tipo Black Panthers, também, que são os negros. Eu estou escrevendo sobre isso também. Vou falar sobre as milícias, principalmente a do Rio de Janeiro. Tem um material gigantesco, vai ser desdobrado praticamente em 2, 3 vídeos. E cada dia que passa, eles estão controlando o gás, a gasolina, a comida, você tem que pagar pedágio, enfim, estão destilando. Tudo isso não foi surgido no governo de Jair Bolsonaro. As milícias surgiram lá na época da ditadura. Então é um mal que a esquerda não conseguiu controlar. Porque nós tivemos mais tempo no poder do que fora do poder. Literalmente. Tivemos aí 2 mandatos de Lula, 2 mandatos particularmente da Dilma, e nós não trabalhamos questões paulatina de estruturação de base. Outra coisa importante sobre o MST, pessoal. Eu vou falar 2 coisas aqui, talvez não vai dar para entrar aqui nesse texto, nesse vídeo sobre o MST. O MST também tem que ser reformulado. A gente tem que parar para pensar. Eu admiro o MST, ser o ano que foi criado no mesmo ano que foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde. Eu tenho todas as pautas do MST, fantástico. Mas, gente, a gente não pode continuar mendigando. Por que eu tô falando isso? Presta atenção. Mendigando um pedaço de terra. A terra já é nossa. That's it. Shut up. Shut the fuck mouth. Cala a boca, porque a terra é nossa. Então, o MST, nós temos uma proposta, não é para o MST. O MST, ele tem que ser criado uma nova fórmula convergente de processo revolucionário. O MST, ele não pode estar só visando o assentamento e principalmente a reforma agrária. A terra já é nossa. Nós estamos lutando por uma causa que é nossa. Nós estamos lutando por uma coisa que é nossa. Nós temos que lutar para acabar com isso. A revolução acaba. Ela acaba com o MST. Você já tem a terra. Você vai receber, João, sua terra. Daqui até o outro lado é seu. É seu, cara. Tudo aqui é seu. Parabéns. Vai plantar, vai semear, vai colher e vai vender. Porque é seu, cara. A gente não pode estar lutando por esse tipo de coisa. Nós temos que lutar contra a burguesia, que é contra o MST, que é contra e é a favor do latifundiário, dos ruralistas. É isso que a gente tem que entender. Entende?
pegou a Elend. Eu vou estar fazendo um vídeo também falando justamente sobre isso, que é fundamental as pessoas entenderem, porque muitas de nós, às vezes, a gente não... mas não... Será que vai funcionar? Que isso, que não sei o quê. Eu vou estar falando também sobre desindustrialização. A gente tem que ter a retomada da desindustrialização, porque existe um fator. De 2013 até 2020, gente, nós estamos com quase 80% da indústria ociosa parada. Eu vou estar falando sobre isso. Outra coisa importante é como é que nós vamos back to track, colocar a indústria para voltar a funcionar. Então espero que você acompanhe a gente aí para que você possa entender o porquê disso tudo, porque muitas das vezes a gente acha que somente o agronegócio vai mudar a situação do país. Não vai, não é isso. O agronegócio, de repente, é um recurso, porque nós estamos sendo taxado, classificado como o quê? Como mero exportador de commodities e de matéria-prima. A gente vai ser sempre uma colônia. Então, o que acontece? Presta atenção só para a gente finalizar, para não estender muito. A indústria brasileira fechou o seu segundo semestre, nós estamos terminando o ano aí, com uma ociosidade recorde. Recorde. Eu estava querendo falar aqui 70%, mas é 80%. Se a gente for colocar entre o produto bruto, até agora, quase 20% abaixo da sua competitividade produtiva. É a minha área, eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Então, se a gente for analisar, as últimas empresas brasileiras usaram toda a sua capacidade produtiva no último semestre de 2013, quando começou lá aqueles movimentos do louco. Mas mesmo assim não teve resultado. Porque você não vê o Paulo Scaff, dono, presidente da Fiesp, você não vê os grandes investidores, especulador que vive da especulação, da falcatrua do sistema financeiro, investindo em indústria. É sempre o quê? Especulação do sistema financeiro, títulos e fundos de pensões. E é isso que a gente tem que entender. Então, o resultado foi o pior da histórica desde 1998. Aí você faz a conta, você que está aí. Então, a gente precisa entender que, de acordo com o DIEESE, o Brasil aparece no 26º lugar, entendeu? Com uma classificação entre 43% de países desindustrializados. Então, a gente teve aí uma queda aí de mais de 20% na indústria, segundo os dados da União e do Departamento de Tesouro, e a gente tem que entender que essa queda ela reflete no poder e na balança comercial e no poder de compra, porque ela é bastante profunda e a consequência negativa devido a isso afeta o nosso produto interno bruto, porque nós estamos com um déficit de 1 trilhão, presta atenção, nós estamos aí com uma capacidade de 80% de indústria paralisada. A nossa dívida passou já o nosso GDP e a gente vê que na última década 6 anos foram de queda de produção industrial e 1 ano foi de estagnação já de 80% entre todos os outros casos parciais. Então, a indústria automobilística já era, muitas dessas indústrias, eles saíram de um país. Eu tive um cunhado que trabalhou 25 anos na Ford de São Paulo que foi embora. Por quê? Eles não conseguem, porque além de receber subsídio, terreno, explorar matéria-prima, a mão de obra barata em todos os outros aspectos, a gente vê também que a indústria, ela produz e leva o capital para fora. Então eu vou estar falando mais isso no outro vídeo para você entender melhor e raciocinar. Então o que acontece? O fator primordial não é também só isso. Eles cansaram de ver o Brasil andar com o freio de mão puxado. Por quê? Porque além de receber tudo isso, ainda pagam um salário melhor, que são as multinacionais, que isso é balela, a gente condena. Não, os investidores têm que vir. Isso é mentira. Isso não causa desenvolvimentismo num país de espécie alguma. Eles vão sempre usufruir e levar o lucro para fora. Por isso que o Brasil teve quase 700 bilhões de dólares no ano passado só de fuga de capital. Esse ano está chegando a 400. Então, a indústria sai mais por causa da ociosidade, por causa da burocracia.
Então o setor produtivo da indústria, ele precisa ter duas coisas: se modernizar e aumentar a competitividade. Senão vai perder espaço, porque nós temos uma estrutura tributária que mata todo mundo. E a gente vai estar falando disso mais para frente. Então, o custo, Brasil representa para a indústria, o custo quase 2 trilhões por ano, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Então, não, Conselho Nacional de Indústria, desculpa. Precisando de óculos, tô ficando velho. Então, deu pra gente trocar uma ideia rápida pra você entender. Falei do Trump, ele não vai admitir, presta atenção, que ele perca nas eleições. Falei da Bolívia, não, porque venceu. É a mesma coisa na Argentina, que nem fogo, sobe e desce, que nem Coca-Cola. Depois que ela sai o gás, fica esquisita quando você vai tomar, não é? Não vai resolver. Mas eles tiveram um mecanismo de mobilização. Entendeu? Mas que agora vai entrar na paz. A gente não. O processo revolucionário, ele é constante. Ele é 24/7, 24 horas, 7 dias. Você tem que estar pensando todos os dias. Você tem que estar ajudando, reconstruindo. Porque enquanto nós não tivermos o poder constituinte na mão, constituindo na mão, a gente não vai chegar onde nós devemos chegar. Nós temos que arrancar essa casta aí que está apodrecendo com o nosso povo, gente, que sofre. Eu vejo na alma do povo brasileiro. E muitas das vezes a empatia já foi quebrada, mas não tem visão. Porque o povo boliviano luta, o brasileiro fica com medo, esperando alguém fazer. E também falei sobre a indústria aqui, que a gente tem que entender. Então deu pra a gente bater um papo hoje. À noite vai sair mais vídeo. Você que está aí do outro lado, gostou do vídeo, se inscreve. Quer montar um comitê, vai ficar aqui um telefone aqui abaixo. Participe da melhor forma possível. Legal, então? Pense, analise. A gente sabe muito bem que o Brasil, ele só vai andar para frente quando nós realmente nos fortalecer. O MST, bato palma, tiro o chapéu, mas é algo esporádico. A gente tem que dar uma reestruturada. Em vez de pensar num assentamento na terra, meu amigo, nós estamos brigando por uma coisa que é nossa, que você já tem. Nós temos que brigar por uma coisa que a gente não tem, que é o poder na mão. Você entendeu, galera? É isso que a gente tem que prestar atenção. É isso que a gente tem que prestar atenção. O MST, ele pode se tornar um grupo gigantesco, revolucionário, não para só pensar na terra. Aí você recebeu sua terra, aí vamos ficar debaixo do pé de manga, só curtindo? Não é isso, gente. Tem muita coisa pra gente pensar. Eu apoio, eu tô aí para poder ajudar, entendeu? Mas a nossa visão, ela ultrapassa limites. É lá no horizonte, lá na vanguarda. Grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.